minha família, meu porto seguro. A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Bom dia aos nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, para mais um programa Psicologia em Foco. Hoje estamos começando, um pouco mais tarde o programa, mas estamos aqui, estávamos num compromisso também anterior, mas Deus nos permitiu e aqui estamos, 10h30, e o que importa é a gente ainda ter esse tempo para estar compartilhando com vocês algumas reflexões, um pouco daquilo que a gente sempre procura estudar, pensar, estar trazendo para acrescentar na tua vida, na vida dos nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha. Eu, a cada dia, posso dizer assim, momentos tão diferentes, eu conheço, fico sabendo de pessoas que nos acompanham aqui, que me acompanham, o programa, e fico muito feliz, porque como eu já comentei, com vocês, o objetivo não é somente estar aqui, mas é realmente alcançar pessoas, que as pessoas possam ser, motivadas, que possam ser acrescentadas em suas vidas com um pouco daquilo que a gente compartilha, E eu fico conhecendo pessoas, sabendo e comentam, e me deixa imensamente feliz, saber que a nossa voz chega tão longe. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco aqui sobre psicologia e espiritualidade, um tema que nos faz pensar bastante, porque às vezes parece que não ciência e o lado da nossa espiritualidade não pode caminhar junto, não pode conversar. E a gente sabe que hoje, muito mais do que nunca, a própria ciência, ela tem buscado, tem investigado, tem buscado saber mais sobre essas questões. Então vai um louvor agora na continuação e a gente já retornamos aqui dando continuidade ao programa e falando sobre esse tema. Enquanto isso, vai chamando, vai convidando teus amigos, vai mandando o link aí das redes sociais, vai compartilhando de alguma maneira, vai convidando o pessoal para estar também na audiência, juntamente conosco, tá bom? Então fica com o louvor e já retornamos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor. Então, voltamos aqui com o nosso Psicologia em Foco, dando continuidade após o louvor, esse momento de reflexão, uma mensagem cantada sempre muito bom, porque a música já aciona, já libera, já nos prepara, relaxa para a gente poder receber informações novas, né? Então sempre é muito bom, muito agradável, prazeroso, né? Continuando aqui falando agora, hoje sobre psicologia e espiritualidade. Estamos terminando aqui o mês de janeiro, hoje o último sábado do mês, esse mês onde todo ele dedicado à campanha do Janeiro Branco, e onde a gente foca com mais atenção, com mais carinho, mais cuidado para as emoções, para os sentimentos. E aí, de repente, pode estar pensando assim, quem está me ouvindo, mas por que falarmos sobre psicologia e espiritualidade, não é? No que vai acrescentar? Enfim, são tantos os questionamentos. Até um bom tempo, atrás aí, eu evitava muito de falar sobre essas questões e às vezes a gente sabe que ainda é um pouco delicado, porque muitos profissionais e muitas pessoas ainda veem com maus olhos, digamos, a gente falar sobre espiritualidade dentro da ciência, na saúde, e principalmente dentro dos consultórios, assim,
falarmos nessa relação. E aí o que eu tenho pensado e o que eu venho trazer hoje de reflexão? Que realmente, quando a gente diz psicologia e espiritualidade, não é exatamente que vai se tornar o ambiente, o setting, como a gente fala, o terapêutico, o ambiente terapêutico, o consultório, como um lugar onde vai estar se falando de religiosidade. Porque espiritualidade e religiosidade são duas coisas distintas, não é? E não é nesse sentido, não é que o profissional ele vai a fazer com que o outro, seja influenciado pela sua ideia de espiritualidade, por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele pensa. Não é isso. Não é essa a ideia. Ali é o lugar onde realmente nós somos muito profissionais. Nós não estamos ali para influenciar, para catequizar, podemos até usar essa palavra, ninguém, em relação a nenhum tipo de religiosidade. Mas a espiritualidade, que é algo muito maior, a ciência, eu estava lendo um artigo até científico falando sobre a psicologia e a espiritualidade, trazendo muito da importância de considerarmos as crenças do paciente, de nós perguntarmos para nossa e termos na nossa ficha, seja ficha médica, se for do médico, seja ficha de anamnese, do psicólogo, enfim, perguntarmos sobre espiritualidade para ele, sabermos o que ele pensa, se é uma pessoa que realmente tem uma crença, se não tem, porque muitos também não têm, e tudo bem, mas a importância é de nós conhecermos para que a gente possa, com essa informação, a gente tornar isso algo positivo, que seja aliado no sucesso do processo terapêutico, do processo que essa pessoa está buscando para resolver alguma coisa. Porque todos nós sempre buscamos quando nós precisamos de ajuda. Como eu sempre brinco, dificilmente, nunca aconteceu comigo, de um paciente chegar e ir lá e dizer, olha, eu vim aqui, estou procurando atendimento só para contar que eu consegui isso, que eu conquistei aquilo, que as coisas estão muito boas. Não, as pessoas não fazem isso. Elas buscam quando elas têm uma dificuldade, algo que precisa ser resolvido, algo que ela precisa de ajuda. E eu fiz algumas anotações, porque eu não queria esquecer. Eu estava lendo e vendo que, eu não sei se esse é o último dado do censo, mas se é ou não, porque eu não consegui ver o mais recente. Eu não sei se aumentou, se diminuiu, mas em torno de 7,3% da população brasileira não tem religião. Então é pouco, não é um valor, uma percentagem muito alta, não é 7,3%, pelo menos eu considero. E então é um número bem pequeno da população, o que significa que todo o restante tem uma religião. E isso nos diz o quê? Que se a pessoa tem uma religião, ela tem uma crença, ela olha para a sua espiritualidade, ela procura cuidar da sua espiritualidade. Então a espiritualidade, ela está ativa nessa pessoa. Isso traz essa informação para nós. E esse conhecimento, quando nós conhecemos, nós o profissional, eu digo, conhecemos e valorizamos esses sistemas de crença da pessoa, do indivíduo, isso vai colaborar com que o indivíduo faça um melhor aproveitamento do seu processo terapêutico, da terapia, e isso vai promover resultados muito melhores. Até porque muitas vezes, quando o paciente, quando o indivíduo, ele percebe que há uma valorização, um respeito e uma valorização daquilo que ele acredita, que é considerado, que o profissional considera aquilo que ele acredita, porque eu não estou lá para eu dizer que é certo, que é errado, que eu acredito, que eu não acredito. Não, é que eu considero aquilo da parte do meu paciente, e isso faz com que ele se disponibilize mais para o processo e logo ele vai alcançar um resultado melhor. Com certeza, não é?
Então, é porque a espiritualidade é algo que sempre esteve presente na história da humanidade. Em todos os tempos, a gente pode olhar historicamente e a gente sempre vai encontrar registros do homem se voltando de alguma maneira para algo transcendente. Algo que era maior que ele cultuava, orava, rezava, adorava, enfim, sempre na busca de espiritualidade, sempre se conectando com o divino. De alguma forma. Então, é um sinal de que sempre a espiritualidade esteve presente na vida da humanidade, ou no mundo, né? De uma maneira geral. E quando a gente pensa nesse aspecto, que o atendimento, que a psicoterapia, que a terapia deve estar voltado o seu olhar para o bem-estar do paciente, respeitando sempre, né, as suas crenças, os seus sistemas de crença, no sentido de que isso vai ajudar a potencializar o quê? A capacidade que o próprio paciente tem de resolver os seus problemas, não é? De encontrar um sentido para a sua vida e traz condições para ele aprender novos recursos, novas ferramentas para poder lidar com as suas dificuldades. E o que é fundamental também é que isso ajuda a desenvolver, né, novos modelos. O que é isso? Novas maneiras de olhar para a vida, novas maneiras de olhar para a situação, problema e novas maneiras de resolver, de encontrar novos caminhos. E isso vai mobilizar duas coisas importantes na vida: esperança e otimismo. Porque se nós não temos esperança, se nós não temos otimismo, nós não temos força para acreditar que é possível mudar, nós não temos força para acreditar que é possível ser diferente e que outros caminhos podem se abrir. Então, por isso que esperança e otimismo é algo que a gente precisa estimular e levar, não é, o indivíduo, a pessoa a desenvolver, a acionar em si isso, porque aquilo que a gente tem intrinsecamente dentro de nós, aquelas informações, aquele conhecimento, aquela crença, aquela fé, não é? A espiritualidade e os próprios conhecimentos que nós temos vão nos ajudar nessa construção a encontrar soluções para aquilo que a gente precisa e aquilo que nós buscamos. E aí muitas vezes fica a pergunta assim: qual é o limite, né? Qual é a linha que a gente deve considerar entre o psicólogo ou a psicologia, né, melhor dizendo, entre a psicologia, o psicólogo e o paciente, não é, nesses contextos da religiosidade ou nesses contextos espirituais? Porque se considere, e muitos cientistas estudam a questão da fé, da crença, do espiritual, da religiosidade, e o efeito disso na nossa saúde como um todo, da integralidade, na nossa saúde mental e na nossa saúde física. Que as pessoas que têm fé, que têm uma crença, elas conseguem um número mais elevado, assim, um número maior de pessoas que alcançam, né, resultados positivos diante de enfermidades, diante de doenças, né, conseguem resultados melhores nos tratamentos e conseguem até alcançar muitas curas, porque elas têm essa crença interior, elas acreditam e isso se volta para elas de uma forma positiva. Claro que o profissional ele precisa cuidar com ética, com respeito, tratar disso com ética, com respeito, porque não é o que eu penso, mas é aquilo que faz sentido para o meu paciente. Não é? Mas é dar atenção. As questões espirituais, as questões, não é, religiosas, os problemas, as dificuldades são sim assuntos para serem tratados e para serem conduzidos, não é, que a pessoa vai trazer para um tratamento, para expor diante de um momento seu de processo terapêutico, enfim, que possa estar lhe causando algum desconforto, né? Então sempre deve ser respeitado, deve ser feito de uma maneira assim profissional, ética, não é? Sempre buscando um conhecimento, né? Uma alta qualidade de conhecimento da parte do profissional, para não deixar que o meu pessoal se confunda, se misture com aquilo que é o profissional, porque naquele momento nós estamos ali para dar a mão para o nosso paciente, para ajudá-lo a passar por uma dificuldade, e nós não estamos ali para julgar aquilo que a pessoa nos diz.
eu perguntar, o que faz sentido para ti? Isso faz sentido para ti? Se fizer, eu estou aqui para te ajudar, te dar a mão a passar por essa dificuldade. Não faz sentido para ti. Eu também estou aqui para dar a mão e te ajudar a passar por esse processo. Ah, mas é um paciente que ele não acredita em nada. Eu estou aqui para te ajudar a passar por esse processo. Ah, ele é um paciente que ele tem fé, ele acredita que Deus pode ajudar, pode resolver, pode, não é, diminuir o tempo do seu problema. Eu também estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar a mão e te ajudar nesse processo, nessa jornada. É considerarmos, não é? Mas é ouvirmos de forma profissional, respeitosa aquilo que o paciente nos diz, não é? Aquilo que faz sentido para ele, o nível de espiritualidade, porque tanto vai fazer parte desses temas, né? E sempre fizeram, e hoje mais do que nunca fazem, com o crescimento o aumento, na verdade, do número de pessoas que professam alguma crença, a questão dos temas religiosos e espirituais, que tanto vão estar presentes nas consultas psiquiátricas, nas consultas psicológicas, e isso é algo real. E o que né, tudo isso eu estava, né, estudando e fazendo essas anotações para estar compartilhando com vocês, e talvez muitos, né, até já tenham ouvido falar, porque está na rede, está no YouTube, né, vi no History também, falando sobre, não é, o ponto de Deus no cérebro. Com certeza muitos já ouviram alguma coisa sobre isso. E aí eu vi algumas coisas, e como a gente precisa, não só eu, mas eu faço isso, nem tudo que eu vejo e que se vê na internet a gente já sai dizendo e falando, olha, eu vi, é certo e é verdade, né? Mas a gente precisa buscar e conferir as fontes. Eu fui buscar a informação e eu, né, estava vendo o Dr. Andrew Newberg, né, da Universidade de Thomas Jefferson nos Estados Unidos. E ele trouxe, né, ele não usou até esse termo, né, o ponto de Deus no cérebro, mas é a mesma referência, ele faz, né, ele explica, ele traz estudos realizados, né, na universidade a respeito de analisarem e buscarem entender e fazer um scanner, um aparelho que escaneia o nosso cérebro, né, o cérebro humano, e esse escaneamento foi feito com várias pessoas que, né, religiosas, budistas, freiras, pessoas que meditam, pessoas que têm fé, e também pessoas que se consideram e se dizem não crer em Deus, e pessoas que só meditam e não creem em Deus, e pessoas que meditam e creem em Deus, né? Então foi feito em várias pessoas, e nos estudos que ele fez e que ainda continua fazendo, pelo que eu entendi, mostra que quando o indivíduo ele se conecta, ele está em oração, ele está rezando, ele se coloca diante de Deus, né? E essa foi exatamente assim que ele falou, quando alguns relataram estar na presença de Deus, que regiões específicas do cérebro, entre elas a região frontal, o córtex frontal, não é? Se ilumina. Ele começa a funcionar, digamos, de uma maneira diferente. É acionada aquela região. Né? E uma outra região também, mas aí ele explicou, não é, pela estimulação visual, muitas vezes de estar olhando para uma imagem, não é, enfim, para que tem essa questão também do estímulo visual. Mas existe, não é, o acionamento também nesses momentos da região occipital, que fica na parte de trás do nosso cérebro superior, não é? E essa região, ao mesmo tempo que ela era acionada, mais um tempo ela se escurecia, e daí ele foi verificar isso. E aí nesse contexto, nesse momento em que ela se escurecia, era como se exatamente essa pessoa se conectasse, se fundisse com o universo e com aquela energia, com essa transição espiritual, né? Com essa questão exatamente do contato, disso que as pessoas relatavam como estar na presença de Deus. Então ele traz, e aí veio a pergunta, então isso prova que Deus existe? A ciência perguntando.
Eu sei, eu não tenho dúvida de que ele existe, mas a ciência, né, e as perguntas da ciência, ele diz, olha, não prova, mas mostra que existe uma conexão e que algo acontece. Porque o mesmo escaneamento feito com pessoas que se dizem não crer em Deus, não aconteceu esse movimento nessas regiões cerebrais. Não é? E aí, o que o cientista fala, que exatamente porque essas pessoas elas desconhecem, elas não conseguem entender a espiritualidade, não conseguem entender Deus. Então, se é algo desconhecido para mim, eu não vou conseguir ter uma conexão, porque eu não sei, eu não entendo, eu desconheço aquilo. Não é? Então, a gente vê, e aí falando sobre o ponto de Deus no cérebro, e que fala, não é, alguns vídeos falam e trazem que quando a pessoa, alguns movimentos, né, que fazem, e aí que entra essa, vem bem de encontro com o que esse cientista, o Dr. Andrew Newberg falou, que é a mesma região, uma das regiões é a mesma e tem outras também, não é? Que é o occipital e as frontais aqui, dos nossos, na região aqui do lado, frontal é aqui. Esqueci o nome, mas aqui do lado, né? As regiões aqui laterais do nosso cérebro, que quando movimentos assim, ó, do juntar as mãos, não é? Do ajoelhar-se e do levantar a cabeça para o alto, olhar para cima, por isso da importância, né, disso, e aí eu já vou falar brevemente aqui. Esses movimentos, eles de imediato acionam essas regiões. E aí, quando se aciona essas regiões, começa a haver movimento, neurotransmissores, né, hormônios são produzidos e estimulados. Entre eles, o hormônio GABA e a ocitocina. GABA é aquele hormônio, não é, que ele nos dá calma, tranquilidade. Eu estou tão ansiosa, estou tão preocupada, estou tão com problema, daí eu, né, olho para cima e digo, me ajude. O universo, Deus, divindade, seja o que for a tua crença, né? Se ajoelha, pede. Ocitocina, outro hormônio do prazer, do amor, da aprendizagem, que também é um hormônio que nos traz felicidade, que nos faz bem. Então, tudo isso é uma conexão, algo que, por isso eles chamaram de esse ponto, o ponto de Deus no cérebro. E quando a gente para olhar e perceber o quanto que as pessoas que estão desmotivadas, que estão tristes, que estão com problemas, que estão sem motivação para a vida, como que essas pessoas estão? Vamos pensar, quando a gente vê uma pessoa assim, ela está, né, com a sua postura erguida, ela está com a sua postura para cima, ou ela está assim cabisbaixo, olhando para o chão, desanimada, os ombros caídos? É assim, não é? Então, o quanto que tudo, não é, nos mostra o quanto que olharmos e cuidarmos da espiritualidade vai conduzir num caminho, vai ajudar na integralidade da nossa saúde. E eu vi até um neurocientista falando que essa questão que eles chamam do ponto de Deus no cérebro é como se fosse a assinatura de Deus no ser humano. Vejam, não é, o quanto é bonito, né? O quanto é interessante a gente pensar dessa forma. O quanto que quando nós acionamos, quando realmente existe um espaço dentro do ser humano para cuidar da sua espiritualidade, e frisando que é diferente de religiosidade. Não é essa religião, aquela religião, não é esse nome ou aquele nome, é a espiritualidade. Quando nós temos esse espaço, quando nós conhecemos e nos permitimos, isso gera em nós coisas boas, não é? Calma, tranquilidade, serenidade, confiança, não é? Esperança, motivação, alegria, aprendizagem, prazer, amor, felicidade, tudo isso que os hormônios, eu só falei de dois hormônios aí que acontecem, que a produção deles é ativada e traz todos esses resultados positivos, hormônios positivos na nossa vida.
Então, a gente já está aqui finalizando, mas a neurociência, os neurocientistas, eles já estão dizendo, e o que eu estou falando, eu não estou falando o que eu acho, da minha imaginação, o que eu acredito, não. Eu estou falando coisas que a ciência, que as pesquisas, os americanos principalmente, porque eles estudam muito, como eu já falei, eles estão trazendo resultados de pesquisas. Eles foram lá e comprovaram. Como um tempo atrás eu falei de uma pesquisa também, que até hoje eu não trouxe ela, também americana, que fala, né, do resultado que tem na vida das pessoas, não é, a diferença que foram feitas com pessoas de 8 a 80 anos, das pessoas que leem a Bíblia diariamente e daquelas pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana, que nunca leem, que leem 2 vezes por semana. Foram fazendo essas pesquisas com pessoas que não leem e as que leem, quem lê diariamente e quem lê esporadicamente, que faz diferença, e eles trouxeram resultados. Então, é a ciência nos mostrando que realmente dá para caminhar junto, sim. E quando eu considero a espiritualidade do indivíduo, do meu paciente, da pessoa que está ao meu lado, com respeito e trazendo isso de forma positiva a somar, vai ajudar a conseguir olhar de uma outra maneira e resolver as suas situações, os seus problemas e as suas dificuldades. Então, pense sobre isso, pense com carinho, vamos estar atentos, porque espiritualidade é algo, sim, muito importante. Aqui o pessoal, né, que estava na escuta, o irmão Maurício Ortiz, a irmã Joraci assistindo também, Carol Soares e o pessoal aqui, né, no Facebook nos acompanhando. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe, né, estamos encerrando já o nosso programa, e se você ficou com alguma dúvida, quer deixar, né, fazer uma pergunta, como eu falei no sábado passado, ligue aqui na rádio, não precisa se identificar, deixa uma pergunta para nós, que até durante a semana, que no sábado a gente pode estar te respondendo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um ótimo sábado, um abençoado final de semana, um dia excepcional a todos vocês. Que Deus os abençoe, graça e paz, e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir.